O governo Lula é um verdadeiro desastre e fica cada vez mais claro para quem quiser enxergar. E não é à toa que os petistas estão sempre inventando narrativas falaciosas para tentar encobrir o fracasso desse governo inexistente. Em uma dessas tentativas desesperadas, a deputada Érica Cocai se viu encurralada ao exaltar as políticas de Lula. Quando confrontada, ela partiu para o ataque, mas acabou se afundando ainda mais. Suas narrativas e esforços para culpar os outros pelo fracasso de Lula foram completamente destruídos, queimados e jogados na lata do lixo pelos deputados José Medeiro e Gilson Marques. Confira o vídeo e veja como a petista foi encurralada. E aproveito o momento para dizer que o governo federal, o governo Lula, está agora apresentando 162 ônibus, mais de 70 milhões de investimentos, ônibus escolares, para que todas as nossas crianças tenham o direito de ir à escola. Nós temos uma série de programas no Ministério da Educação. O governo federal estabeleceu a Bolsa Permanência para que os meninos e meninas tenham um recurso e não tenhamos a evasão no ensino médio. Mas no novo PAC, a previsão são de 3 mil ônibus escolares. Agora, neste momento, estão sendo entregues 162 ônibus, para nós dizermos aquilo que Paulo Freire já disse: se a educação não resolve tudo, sem ela não resolvemos nada. Senhor presidente, pelo PL. Senhor presidente, sim, eu tenho visto uma realidade que é e uma que deveria ser, né? O discurso que é colocado para a população é que nós estamos vivendo num país como se fosse um paraíso. O governo se jacta de dar isso, de dar aquilo. Aliás, às vezes, uns falam que vai dar alguma coisa, outros falam que não vão dar nada. Cito, por exemplo, o caso do Rio Grande do Sul. O presidente da República disse que todos que perderam as casas, todos iriam receber uma nova residência. Ontem, o ministro extraordinário, o ex-ministro da propaganda do Lula, disse que não é bem assim, que só os de baixa renda. O fato é que o governo está sem dinheiro, está quebrado, está uma bagunça, o plano safra já foi adiado. Senhor presidente, realmente o Brasil não vai bem. Presidente, eu penso que há parlamentares que pensam que ainda estão vivendo sobre a égide da extrema-direita, onde nós tínhamos uma inflação galopante, onde tínhamos uma taxa de juros extorsivas, e ainda temos, e precisamos baixar a taxa de juros, onde tínhamos a fila do osso, onde tivemos milhares de pessoas que faleceram por ausência de políticas efetivas do governo no combate à pandemia. Eu gostaria de lembrar a estes parlamentares que o povo brasileiro, de forma desassombrada, tirou a faixa presidencial do peito estufado do fascismo, da miséria e da fome. E que agora nós temos um governo que está enfrentando a fome e um governo que no novo PAC nós temos a previsão de 3 mil ônibus escolares, estão sendo entregues hoje 162 ônibus. Portanto, é preciso lembrar que Lula é o presidente da República. Senhor presidente, pela oposição. Sim, pela oposição, deputado. Senhor presidente, é muito importante a gente lembrar que autoafirmação é para quem não tem certeza do que diz. Se é necessário dizer que o Lula é o presidente da República, é porque realmente estão inseguros da gestão que tem. E a grande verdade, senhor presidente, é que a inflação, juros, crescimento do país, tudo decorre do comportamento do governo e de como ele gasta. E, na verdade, esse governo gasta muito. Veja só, nós temos quase 1 trilhão de rombo, e esse trilhão não estamos tendo pandemia. Isso foi o máximo de gasto que o país teve no momento de pandemia, e receber o governo com superávit. Então, o que a gente nota é que qualquer sucesso que esse governo, porventura, esteja tendo, cada vez é menor, e é fato do processo, do movimento inercial da economia que foi feita com responsabilidade pelo Paulo Guedes, que cortava imposto, ao contrário desse governo do Tachad. É impressionante a negação da realidade. E esta tentativa de golpear a vontade popular
do 8 de janeiro, mas não só do 8 de janeiro, a tentativa de golpear a própria realidade. Nós temos o menor desemprego dos últimos 10 anos, governo Lula. Nós diminuímos as pessoas em situação de grave insegurança alimentar, governo Lula. Nós também diminuímos a inflação, governo Lula. E a taxa de juros só não é menor porque nós temos um boicote do Banco Central que está a serviço do mercado financeiro e não do povo. O povo brasileiro elegeu Lula, eles não se conformam, são náufragos, agarrados nos destroços de um palanque de extrema-direita, tentando sobreviver ao mar da democracia, porque são alimentados pelo ódio e pela mentira. Presidente, eu vou refutar o que a deputada Érica disse, porque ela está dizendo que a culpa é do Banco Central de fazer um conluio, de manter a taxa de juro alto. Pergunto à deputada, quem nomeou 4 dos conselheiros que votaram para a manutenção da taxa de juros? Foi o seu presidente. Foi o seu presidente, foi por unanimidade. Eu quero ver você criticar esses 4, pelo menos para não ser incoerente. Do outro lado, eu não sei em que país que se vive. A taxa de juros só não é menor, e óbvio que ninguém gosta, porque o Brasil, o governo, não para de gastar. Eu quero saber aonde que o governo cortou na própria carne, aonde que o governo economizou. Não vale dizer saúde e educação, porque lá eles cortaram. Não vale dizer. Não tem nada. Quando o governo gasta muito, recorde em dívida pública histórica em 2023. E não sei como, porque também teve recorde de arrecadação. Portanto, é sim, só para corrigir essas falácias, que eu tenho certeza que a deputada Érica vai concordar. Obrigado, presidente. Presidente, eles querem cortar na carne do povo brasileiro como fizeram. Aliás, cortaram a carne da mesa do povo brasileiro, porque nós vivenciamos no governo passado as filas dos ossos, o povo disputando um osso, a carne sumiu da mesa do povo brasileiro. Eles querem cortar na carne do povo brasileiro, mas querem aplaudir o Estado que serve ao mercado financeiro, à elite. Não defendem Estado mínimo para a elite, defendem Estado mínimo para o povo brasileiro. Querem cortar como cortaram na saúde, como cortaram na educação, como cortaram nas políticas públicas. E querem, cada dia que passa, aumentar a desoneração para os grandes grupos econômicos. O governo Lula está dando dignidade ao povo brasileiro, menosprezados por esses que são áulicos, arautos de um país marcado pelas casas grandes e senzalas. Obrigado, presidente. Eu estou adorando essa discussão, porque a deputada do PT diz que o problema de alimentação, fila do osso, ocorreu num curto espaço de 4 anos de governo, que foi em período de pandemia. Todo o resto do governo, do tempo de nossa república, são de governos de esquerda, extrema esquerda, progressistas, todo o tempo. E é lógico, eu até concordo, de que o problema não é só do presidente Lula, é da Dilma. É da Dilma também, bem lembrado pelo presidente da época. Mas vamos falar de carne, porque essa é a discussão, deputada. Quem foi o presidente que prometeu picanha? Quem foi o presidente que prometeu picanha? E eu sempre pensava, eu via aquilo lá, meu Deus, como é que vai enganar as pessoas desse jeito? Por que a picanha é tão cara? Eu respondia, porque o boi, ele tem outras partes, a picanha é uma só por boi, e o preço, ele interfere conforme a escassez. Não adianta você fazer um papel ou ter um discurso de um político dizendo todos vão ter direito à picanha, de grátis ou barata.
Não existe, simplesmente porque é humanamente impossível. O boi tem outras partes que não a picanha. A lei, a gestão não resolve esse problema. É a mesma coisa eu dizer, para 5 pessoas, tenho 4 bananas, todo mundo tem direito à banana. É impossível, tem 5 pessoas e 4 bananas. A realidade do mundo é assim. Você só consegue corrigir esse problema tendo crescimento econômico. E nesse ponto você está errada, deputada. Crescimento econômico você faz na iniciativa privada, no trabalhador, nos empresários, e não o Estado. O Estado não produz um centavo. Brasília, por exemplo, aqui o Distrito Federal, de qual você foi eleita, grande parte de tudo que é aqui não é sistema produtivo, é uma cidade feita no meio do nada. Os políticos decidiram, vamos fazer a capital aqui. Construíram os prédios. Eu acho legal fazer um lago, 12 quilômetros de metros quadrados, artificial. Uma das maiores frotas de iate, jet ski do Brasil. Opa, agora tem o lago, vamos fazer o quê? Agora precisa fazer as pontes. Tudo aqui gira em torno do funcionalismo público. E o que não é funcionalismo público é para trabalhar para os funcionários públicos. Exemplo, arquiteto, engenheiro, academia. Muito raro algo que realmente seja produtivo, desvinculado do serviço público em Brasília. Aí te pergunto, da onde vem esse recurso? Da onde vem esse dinheiro? Pois eu explico, cidadão. É do teu esforço, do teu trabalho todo dia, que acorda cedo, deixa de ficar com a sua família, de estudar, comprar o que você quer, para mandar metade para os políticos cuidarem e administrarem, na esperança de você ter alguma coisa, na esperança de ter no mínimo. E qual seria o mínimo? Saúde, segurança e educação. Perguntem para vocês mesmos, será que vale a pena? O Congresso custa 13 bilhões de reais por ano, eu quero ver qual é o brasileiro. Poxa, agora foi aprovada uma lei lá, valeu a pena eu pagar metade de tudo que eu ganho para esses políticos tomarem a decisão por mim. Puxa, agora eu estou orgulhoso. Isso alterou objetivamente e positivamente a minha vida. Qual é o exemplo que isso dá certo? Mas a gente precisa para ter segurança. Mas que segurança? Quanto do orçamento o governo federal gasta com segurança? Quanto, deputada? Quanto que gasta o governo federal com segurança no Brasil? 4%. Quanto que gasta para saneamento básico? 4 vezes menos do que gasta em fundo eleitoral. Mas nós precisamos de um Estado grande que atenda a população e dê o que eles precisam. Mentira! O Estado grande só serve para ter mais poder, mais atribuição e mais recurso. É isso que todo o tempo está sendo aprovado aqui. Aumenta o custo pago por todos. Está estrangulando as pessoas e dando imposto. Por tanto imposto, as pessoas não têm incentivo nenhum de empreender, sem contar a burocracia que não consegue compreender, que afasta um número enorme de pessoas do mercado de trabalho e do empreendedorismo. Tudo carimbado. Praticamente 95% do orçamento é carimbado. O gestor não pode. E aí eu escuto dizendo que o Estado mínimo é para defender os ricos e o Estado defende os pobres. Pois então me responda, deputado. Por que tem infraestrutura, escola, saneamento, iluminação nos bairros ricos? Uma boa unidade de saúde, escola. Não deveria ter isso na favela? Não é para ajudar os pobres? Por que o filho do médico paga meia entrada no cinema? Por que um filho do médico paga meia entrada no cinema? Que, aliás, estuda na escola pública federal, e a empregada que paga a entrada cheia do cinema, também paga a faculdade do rico, que se gasta 3 vezes mais do que o ensino básico. Essa é a política pública que dá certo?
Educação, então, vamos falar de educação. Quais são os índices, os resultados educacionais do Brasil? Quais são? Qual é o resultado do PISA? Olhem vocês, pesquisem vocês, qual é o resultado do PISA? Olhem vocês, o aluno sai do segundo grau sem saber matemática básica, sem interpretar texto. Aí me dizem, não, Jus, tudo bem, não tem saúde, segurança e educação, mas o Estado faz outras coisas. Esse é o problema, quem abraça muito aperta pouco, não faz nem isso, quer fazer outras coisas, tem 400 estatais, a maioria dando prejuízo recorde. Pago pelo Tesouro, interferência em estatais, ações caem. Por quê? Porque a estatal pode fazer venda de produto e serviço abaixo do preço de custo. O que faz com que outras empresas não queiram fazer parte do mercado, porque não podem operar em prejuízo. E quem paga a conta? O lombo do contribuinte, que cada vez querem sangrar mais. Já ultrapassou a curva de Laffer, agora estamos fazendo a regulamentação da reforma tributária, pois eu quero apostar que vai ser para aumentar a arrecadação. E isso não é escondido, não é escondido. E aí reclama de trabalho escravo, que tem trabalho escravo. Quem escraviza o povo é o Estado, são os políticos, retirando mais da metade do que eles recebem. Essa que é a grande verdade, para não ter nada em troca. Nada, absolutamente nada. Preferia eles, as pessoas, ficarem com o dinheiro no bolso e comprar o que eles consideram melhor. E esse é o meu desejo aqui, falar para os políticos não fazerem, não gastarem, não interferirem, não arrancarem o dinheiro à força da população. Esse é o segredo do sucesso, porque quando se tem duas partes fazendo qualquer trabalho voluntário uma para a outra, sem que haja interferência de um sindicato, de um político que gasta muito e não faz nada, sugando dos outros, a gente cresce. Basta ver qualquer índice mundial, e são estudos empíricos, não sou eu que estou falando, o Heritage Foundation está aí para demonstrar isso. O deputado Gilson Marques destruiu os argumentos falaciosos da deputada do PT, que certamente teria se saído melhor se tivesse ficado caladinha e ido para casa sem enfrentar essa investida do deputado. A verdade prevalece e é impossível fugir dela por muito tempo. Comente abaixo suas opiniões e participe desse debate acalorado sobre o governo Lula e as tentativas desesperadas de seus apoiadores de encobrir seus fracassos.